Nossa, mas pra mim é tão difícil. Por que que pra outra pessoa isso é tão fácil? Nossa, eu sou uma pessoa horrível por sentir inveja ou raiva dela. Tenho certeza que você já pensou isso alguma vez. Ou se identificou com alguma coisa. Mas agora como? Como mudar a perspectiva? Por que que você não consegue lidar com as suas emoções? Por que você julga suas emoções ou foge delas? Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda e nesse vídeo eu vou explicar um pouco pra vocês sobre perspectiva, escolhas, decisões e a forma como você lida com as situações e acontecimentos na sua vida. Então, como pensar antes de reagir? Como não ser tão controladora? Ou como não se estressar por qualquer coisa? Antes de explicar a fundo sobre, eu vou trazer um exemplo muito interessante que eu vi numa live esses dias, de como nossa perspectiva influencia diretamente em nossas emoções. Bom, um pai desperta com desânimo ao ver o tempo bem no dia do aniversário do seu filho, sendo que aparentemente a interferência do clima atrapalha todos os seus planos de levar seu filho ao parque no dia do aniversário dele. Ele alega: nossa, que maldito tempo! Que tempo horrível! Julgando de todas as maneiras o maldito tempo, sendo que aquilo atrapalhou totalmente os planos dele de ir ao parque levar o filho. Mas ao rotular o tempo como mal, ele não vê que a vegetação só é verde por conta da chuva. E ele não vê que se não tivesse a chuva, o parque nem existiria. A verdade é que a chuva, o vento e o frio são elementos indispensáveis para a beleza do parque. Portanto, começar com esse sentimento negativo, desânimo, com o pé esquerdo, mostra como nossa mente rotula as situações, categoriza as situações. E mostra como a gente perde de vista a complexidade dos fenômenos. Em vez de aceitar a totalidade do presente, nos fixamos em uma única perspectiva limitada. Um exemplo simples, mas que reflete em várias situações na sua vida. A questão é: da onde vêm esses pensamentos? A forma como a gente pensa sobre o mundo e nós mesmos é influenciada pela nossa ambiência na infância, porque nossos pensamentos são formados por experiências passadas, pela nossa cultura, por nossa criação na infância e pelos conteúdos que a gente consumiu. Tudo isso forma a nossa personalidade, ou seja, o ambiente define. Eu acredito muito que o ambiente influencia diretamente na gente. E ambientes não é só lugares, são pessoas, experiências e até o conteúdo que você consome nas redes sociais. O que eu quero dizer com isso é que você escolhe a forma como você lida com as situações na sua vida. Porque o pensamento dos outros não te define. O que te define é o que você escolhe ser todos os dias. Porque na infância te disseram: nossa, como você vai mal na escola, você é muito burro. Ou uma nota ruim que você tirou, seus pais te falaram que você era burro, ou que você é um fracasso, que você é inútil, que você não serve pra nada. E tudo isso criou janelas killers na sua mente. Essas memórias traumáticas gravaram, ficaram registradas no seu córtex cerebral. Todas essas coisas que te falaram na infância são projetadas para o seu futuro. E quando você tá passando por um momento difícil, sente a emoção, vem todos aqueles pensamentos na sua mente, tudo que te falaram na infância vem à tona. E agora, um exemplo disso. Você tá num projeto do trabalho e você pensa: nossa, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não mereço isso. Ou até eu não sou capaz de fazer isso. Por quê? Porque na infância te falaram que você é inútil. E você se pergunta: da onde veio isso? E quando você sente essa emoção, sente essa crença que você não é capaz, que você não merece,
Da onde veio isso? Vem do que te falaram na infância. Mas você tem que lembrar, eu não sou meus pensamentos. Você não precisa se validar ou se constatar neles. E eu sei que é difícil, porque naquele momento, naquela hora, é difícil você pegar, pensar e lembrar, eu não sou os meus pensamentos. Por quê? Porque você deve acreditar, você deve entender que você tem a escolha de moldar as suas decisões, de escolher a forma que você lida com a emoção, de escolher qual a melhor perspectiva diante do que eu tô sentindo. Você tem que respirar fundo e lembrar, eu não sou meus pensamentos. Às vezes essa crença que você tem ou esse projeto no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade que você não tá conseguindo, é por causa desses pensamentos. Respira fundo e se lembra, eu não sou esses pensamentos. Eu tenho a escolha de mudar, de escolher a forma que eu enxergo o mundo, a forma que eu enxergo a vida. Porque às vezes você tá procrastinando num projeto seu e não é por causa da rotina. Obviamente, a rotina é muito importante, mas às vezes não é a rotina, é algo além. Porque você tá dando desculpa, às vezes, para começar um projeto, um sonho seu ou um trabalho importante, por conta desses pensamentos que ficam infiltrados na sua mente, que criaram raízes na infância e continuam dominando as suas decisões e a forma como você vê a vida. Pensamentos não são a mesma coisa que sentimentos. São o oposto, na verdade, porque você pode estar se sentindo triste e pensar: ah, o meu projeto deu errado, mas eu vou continuar a tentar, eu vou ter resiliência, eu não vou desistir. E apesar de se sentir triste com isso, você tem um pensamento positivo. Porque a emoção vem e a gente fica alimentando esses pensamentos. Mas a questão é que tudo é perspectiva. No meu ponto de vista, no momento, porque eu posso mudar minha opinião, obviamente, eu acredito que a gente não pode controlar nossas emoções. A gente deve aceitar as nossas emoções. Então você alega pra mim: ai, nossa, aceitar minhas emoções. Então, se eu tiver com raiva, eu posso sair gritando com os outros, xingando os outros, sendo inconsequente ou até explosivo. Mas aceitar as nossas emoções não é ser irresponsável ou agir dessa forma, agir dessa maneira. Não é isso. É você saber o que está sentindo e decidir qual a sua alternativa, qual o melhor jeito de lidar com a situação, qual a sua perspectiva sobre. É você entender, observar e nomear a sua emoção. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu falo muito sobre perspectiva e digo muito a pergunta: ok, eu tô sentindo isso. Qual a melhor forma de eu lidar sabendo do que eu estou sentindo? E a questão é, quando a gente sente essa emoção, quando a gente sente esse sentimento, a gente não quer lidar com isso. A gente quer fugir e por isso você procrastina nos seus projetos, nas suas coisas que são importantes para você, porque você quer fugir desse sentimento e você tem essa crença que foi fundada na sua infância, que criou raízes na sua infância. E você tem que lembrar, como eu falei anteriormente, eu não sou os meus pensamentos. E o que você faz? Eu costumo fazer muito isso quando eu tô sentindo uma emoção e não quero lidar com essa emoção. O que eu faço? Ou eu escrevo o que eu tô sentindo, mando um áudio pra mim mesma falando, ou vou numa pessoa de confiança e mostro vulnerabilidade. Sou vulnerável, mostro o que eu tô sentindo e meus sentimentos e coloco isso pra fora e converso, mesmo sendo muito difícil, porque falar do que a gente tá sentindo é muito difícil, é muito mais fácil a gente julgar o que a gente tá sentindo, fugir e esconder e não lidar com isso. Mas você precisa lidar, você precisa entender da onde que vêm os seus pensamentos, porque você não é seus pensamentos, mas você precisa ir atrás de onde foram fundadas as suas crenças. Você precisa entender que na vida existem tantos sentimentos positivos
quanto negativos. A vida não vai ser 100% boa o tempo todo. Você vai se sentir triste, você vai se sentir mal com alguma coisa, você vai sentir raiva, você vai se sentir também feliz, mas isso não define quem você é. E esses sentimentos não são ruins, são emoções que vêm da nossa vida. Você tem que entender que sentir raiva ou sentir triste não significa que você é uma pessoa ruim. Eu sei que a gente pensa, nossa, eu sou uma pessoa ruim por sentir raiva ou inveja daquela pessoa. Porque a gente associa nossos sentimentos e emoções como ruins. Porque na verdade a gente não consegue controlar nossas emoções. A gente deve escolher a forma que a gente vai lidar com isso. Qual a nossa perspectiva? Não associar nossos sentimentos e emoções como ruins. Você pode ficar com raiva de uma pessoa, por exemplo, nossa, ela falou algo pra mim ou fez algo pra mim que eu não gostei e eu tô com muita raiva dela. Bom, eu vou trazer duas opções pra esse exemplo, mas obviamente existem várias formas que você pode lidar com isso. Mas eu vou trazer a positiva e a negativa. Bom, você pode optar por alimentar essa raiva e ressentimento em relação à pessoa, sair xingando, se achando dono da razão e alegando: eu não levo desaforo para casa. Mas você não leva desaforo para sua casa física, leva desaforo para sua casa mental. Pode escolher abordar a situação com compaixão e empatia. Entender que todos somos humanos, sujeitos a cometer erros. Tentar entender o ponto de vista da outra pessoa e, se possível, se comunicar abertamente para resolver o problema, para resolver a situação. Ou somente respirar fundo e dizer para aquela pessoa: ok, tá bom, eu entendo, e se retirar. Ou fazer uma pergunta e se retirar. A maioria das coisas que as pessoas falam pra gente tem mais a ver com elas do que com a gente. Então, por exemplo, alguém falou: nossa, seu cabelo tá horrível, ou a blusa que você tá usando é muito feia. Só que aquilo impacta na gente, porque o que ela falou tem um significado, é importante pra gente. Porque, por exemplo, essa camisa, que alguém pode ter chamado de feia, pode ser uma camisa que sua avó falecida te deu. E o seu cabelo, você passou o dia no salão, tá se sentindo linda, cortou o cabelo, retocou, tá lá bem feliz, bem alegre, e alguém pega e fala: nossa, seu cabelo tá horrível. Entenda, às vezes essa pessoa tá se sentindo mal com algo, teve um dia horrível, ou ela acha o cabelo dela feio, não gosta das camisetas dela, não importa. Você que tem que achar a sua camiseta bonita ou o seu cabelo bonito. E eu sei que isso parece simples, mas na prática você se importa com a validação dos outros. Seus pensamentos ficam pensando: nossa, por que ela falou isso de mim? E você começa a sentir as emoções de raiva e tudo aquilo que eu expliquei anteriormente. É que assim, a gente não pensa: nossa, o importante é meu cabelo tá bonito, não tô nem aí pro que ela falou. Não. A gente pensa: nossa, sempre fui gentil com ela e ela me fala isso, ou ele me fala isso. Nossa, que raiva dela, por que ela disse isso? E começa a ficar remoendo esses pensamentos e ficar pensando sobre isso. A questão é, não tem problema você sentir raiva dessa pessoa que falou mal de você. Não tem problema você se sentir triste com isso, porque você não pode controlar seus sentimentos, mas você tem que aceitar eles. Você tem que entender: ok, tô me sentindo assim, senti essa emoção. Agora, como que eu lido com ela? Eu vou sair lá xingando ela pelo que ela disse? Ou eu vou tentar entender o ponto de vista dela? E entender que aquilo é um peso dela. Aquilo às vezes fala mais sobre ela do que sobre mim. Entende? Isso, eu quero que você se lembre que não existe uma única realidade. Tanto que duas pessoas têm opiniões diferentes sobre a mesma situação. E cada pessoa expressa a sua visão, a sua realidade e a sua perspectiva. Às vezes você já julgou o outro porque ele não vê a realidade da mesma forma que você. Quero que se lembre que não é possível controlar suas emoções, e sim aceitá-las e escolher qual as melhores decisões que eu posso fazer sabendo do que eu estou sentindo.
E eu quero que você entenda que, se não é possível controlar suas emoções, qual o sentido de julgar a si mesmo ou julgar as suas emoções? Olha só, se você se sentiu triste de manhã, não fica remoendo essa emoção o dia todo. É normal de errar, é normal, as pessoas falham, mas você tem que lembrar da frase de Napoleão Hill, que derrotas temporárias não significam um fracasso. Não significa que só porque as coisas não deram certo, que sempre vão dar. E não significa que seja errado você se sentir triste, ou com raiva, ou com inveja. Entenda que você precisa se cobrar menos. Você precisa parar de julgar o que você está sentindo. E se você se sente triste de manhã, você tem que parar de ficar remoendo esse sentimento o dia inteiro e pensar: nossa, eu não posso fugir desse sentimento. Espero de coração que você tenha entendido e compreendido e que aplique esses conselhos em sua vida. Obrigada a todos que estão me apoiando, compartilhando esse canal, fazendo ele chegar em mais pessoas que precisam dessas mensagens. E o intuito desse canal sempre foi compartilhar meu conhecimento para poder transformar vidas e fazer as pessoas se tornarem a melhor versão de si mesmas. Obrigada por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E compartilha para alguém que precisa ouvir esses conselhos.